Um analista químico realizou um experimento em que utilizou 200 ml de uma solução de concentração 2 mol por litro de ácido clorídrico para reagir com uma certa massa de bicarbonato de sódio, também denominado hidrogenocarbonato de sódio. Notou que nem todo o ácido reagiu com essa massa de bicarbonato de sódio, restando um excesso de ácido. Ao final do experimento, ele obteve um volume de 6,15 litros de gás carbônico, medidos a 27 graus Celsius e 1 atm. Esse gás carbônico é oriundo da decomposição do ácido carbônico produzido na reação. Dados: esse analista fez as seguintes afirmativas. 1. A equação química balanceada que descreve corretamente a reação citada é. Então, galera, primeira afirmativa. Olha, ele falou para a gente o ácido clorídrico reagiu com bicarbonato de sódio. Sim, o ácido clorídrico é o HCl, porém essa substância que está aí é o carbonato de sódio. Bicarbonato de sódio seria o sal, oriundo da junção entre o cátion Na+, e o ânion bicarbonato ou hidrogenocarbonato, que é o HCO3-. O produto dessa reação, aqui é uma seta. O produto dessa reação seria o NaCl e o ácido carbônico, que ele até colocou aqui na equação, só que ele disse o seguinte, e no texto ele está contando, ao final do experimento, olha, o volume de gás carbônico, né? E esse gás é oriundo da decomposição do ácido carbônico. Então, tá certo. Essa reação ela produz o ácido carbônico. Só que toda vez que o ácido carbônico for produto de uma reação, ele se decompõe em água e CO2. Isso quer dizer que quando ele for produto de uma reação, eu não posso escrever H2CO3. Eu tenho que escrever H2O mais CO2. Então essa é a reação que ocorreria nesse caso, tá? Então a primeira afirmativa está errada. Segunda, para a formação de 6,15 litros de CO2, foram consumidos 21 gramas de bicarbonato de sódio. Então, segunda afirmação, a gente vai precisar da estequiometria desta equação, tá? E percebam que quando eu produzo 1 mol de CO2, eu consumo 1 mol de bicarbonato de sódio. Se eu for na tabela periódica, a massa molar do bicarbonato de sódio é 84 gramas por mol. Então, 84 gramas que a gente consome mesmo. Só que tem um detalhe. Ele está me contando que o volume é de 6,15 litros, medido nessas condições aqui, de 27 graus Celsius e 1 atm. Vamos ver quantos mols de gás estão sendo produzidos, olha. PV é igual a nRT, sendo que a pressão é de 1 atm. A temperatura, 27 graus Celsius, né? Lembra que quando tá para jogar na PV igual a nRT, tem que estar em Kelvin, que é igual a Celsius mais 273. Então, se são 27 graus Celsius, são 300 Kelvin. A constante ele deu para a gente 0,082. E eu quero saber quantos mols de gás foram produzidos, uma vez que o volume foi 6,15 litros. Ficou apertado aqui, vocês me perdoem. E o número de mols vai dar 1 vezes 6,15 é 6,15, dividido por 300 vezes 0,082 dá 24,6. E 6,15 dividido por 24,6 dá 0,25 mol. Então, quando ele me diz que o volume produzido foi de 6,15 litros, ele está querendo dizer que foram produzidos 0,25 mol desse gás. Então, olha, fazendo aqui a conta agora da segunda afirmativa.
eu sei, olhando para a minha reação, que quando são consumidos 84 gramas de bicarbonato de sódio, são produzidos, ou é produzido, 1 mol de CO2. Se foram produzidos 0,25 mols de CO2, né, que é a quantidade em mol que corresponde a esses 6,15 litros, quantos gramas de bicarbonato de sódio reagiram? E aí, fazendo essa conta, isso dá 0,25 vezes 84 gramas, que dá exatamente 21 gramas de NaHCO3. Então, a segunda afirmativa está corretíssima. Terceira, é uma reação de oxirredução e o ácido clorídrico é o agente oxidante. Escutem, se a gente analisar os NOx dos elementos aqui, o hidrogênio tem NOx mais 1, cloro menos 1, sódio coluna 1A mais 1, hidrogênio mais 1, carbono mais 4, oxigênio menos 2. Sódio mais 1, cloro menos 1, hidrogênio mais 1, O menos 2, carbono mais 4, O menos 2. Então ninguém teve seu NOx variado nessa reação. Portanto, ela não é de oxirredução. Então, gente, percebam que, por eliminação, a gente já sabe que a resposta dessa questão é a letra D. Porque a 1 e a 3 estão erradas, a 2 está certa. Não tem nenhuma que somente a 2 está correta, né? E a única que tem letra D, 2 e 4. Então eu já sei que a 4 está certa, mas vamos ver a 4? Se todo esse ácido clorídrico fosse consumido numa reação completa com bicarbonato de sódio suficiente, o volume de gás carbônico produzido seria de 9,84 litros. Então vamos resolver aqui a afirmativa número 4. Ele me disse, olha lá no texto, que utilizou 200 ml de uma solução 2 mol por litro de HCl. Então, se eu tenho 2 mol de HCl a cada 1 litro ou 1000 ml de solução, se eu consumisse todos esses 200 ml de solução que ele me deu, quantos mols de HCl seriam consumidos? Seriam consumidos 0,4 mols de HCl. Se a gente olhar a estequiometria da reação, percebam que quando eu consumo 1 mol de HCl, tá aqui, olha, na equação, quando eu consumo 1 mol de HCl, eu formo também 1 mol de CO2. Então, se eu consumisse 0,4 mols de HCl, a gente produziria 0,4 mols de CO2. E aí tem que jogar na fórmula de novo. PV igual a nRT, sendo que a pressão é de 1 atm. O volume é o que a gente quer descobrir. Volume ocupado por 0,4 mols de CO2, sendo que a constante é 0,082 e a temperatura 300 Kelvin. Esse volume seria exatamente igual a 300 vezes 0,082 vezes 0,4 mols de CO2 que seriam produzidos, e esse volume seria igual a 9,84 litros. Portanto, só confirmando que a 4 está correta. Beleza? Então, resposta letra D, apenas 2 e 4.